Olá a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Com muita alegria e muita honra, nós vamos iniciar aqui o quadro Negócios em Saúde, que faz parte da Feira Tamin Health, Feira Saúde Preciosa, uma grande feira de negócios em saúde que de forma inédita vai acontecer aqui em São José do Rio Preto em novembro de 2021. Nesse momento, nós estamos aqui com dois moderadores, eu, Dr. Edmo Atique Gabriel, médico, meu irmão, Dr. Stefano Atique Gabriel, também médico, e o nosso convidado de honra, que nos permite estrear o programa, é o nosso amigo, empresário, empreendedor e ex-presidente da CIRP de São José do Rio Preto, Paulo Sader. Muito obrigado, Paulo, pela presença, uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. A honra é minha, a satisfação está entre esses grandes moderadores, grandes profissionais da saúde de São José do Rio Preto. Perfeitamente. Nós vamos iniciar então um debate para que a gente possa discutir e aproveitar toda a expertise do Paulo Sader na área dos negócios, na área do associativismo, na área do agronegócios. E a primeira pergunta, Paulo, eu pediria que você fizesse uma breve apresentação da sua vida como empresário, como homem de negócios e a sua interface com o associativismo. Na verdade, eu comecei a minha vida profissional como advogado em São Paulo e o meu pai tinha a propriedade agrícola aqui em Nova Granada para poder, como todo médico de 30 anos atrás, ter a sua aposentadoria. E eu, então, resolvi enveredar pelo empreendedorismo na área rural. E vim implantar em São José do Rio Preto, aqui na região de São José do Rio Preto, o nosso primeiro seringal. E essa é uma cultura que virou referência em São José do Rio Preto. A região de São José do Rio Preto hoje é a maior produtora de borracha natural do Brasil. Então eu vim para cá, me instalei dentro da fazenda em Nova Granada, depois vim criar minhas filhas em São José do Rio Preto, mas mantive a propriedade investindo na eveicultura, na citricultura e na cultura de cana-de-açúcar. Perfeitamente. Nós sabemos, Paulo, que São José do Rio Preto é uma cidade que se destaca no cenário do interior de São Paulo como uma cidade muito promissora na área de saúde, mas sobretudo na área de serviços em geral. Como que você vê, por exemplo, a sua experiência como presidente da CIRP, como um grande empresário, mesmo focado em agronegócios, mas a sua visão geral? Como é que está o momento atual para negócios se a gente pensar em saúde na nossa região e na nossa cidade? O setor de saúde de São José do Rio Preto, dentro da macro área de prestação de serviços, ela é referência nacional. Atingiu um estágio de excelência que compete em pé de igualdade ou superioridade com outros grandes centros do país e do interior do estado, como Campinas e Ribeirão Preto. É uma área que deve ser vista, na nossa opinião, dentro da associação comercial, já nos últimos anos, como uma área de contágio, de contaminação no bom sentido, de outros negócios, de estímulo a outros negócios. É o vetor que abriria uma avenida de novos negócios acessórios a este principal, que é o segmento de saúde. Então, dentro do setor de saúde, como Cleveland aconteceu nos Estados Unidos, virou uma referência na área de pesquisa, virou uma referência na área de inúmeras áreas médicas, também como uma área em que acontecem congressos, em que hotéis, restaurantes emergem, todos ganhando com a prosperidade do setor de saúde. E é isso que nós vemos que São José do Rio Preto pode realizar, usando essa vantagem competitiva sobre outros centros de saúde do estado e do Brasil, desde que nós consigamos instalar uma infraestrutura que atenda à demanda que deve ser gerada pelo setor de saúde. Então, nós teremos que ter um centro de convenções, nós teremos que ter um aeroporto que comporte voos mais frequentes entre grandes centros, para você poder fazer chegar 1.000 pessoas e 2.000 pessoas para um congresso ao mesmo tempo e retirar essas 2.000 pessoas logo que termina o congresso. Você precisa ter restaurantes, você precisa ter centros de compras que atendam
o nível de exigência que esses clientes vêm trazendo para São José do Rio Preto. E isso tudo repercute e vira uma onda positiva de crescimento e de desenvolvimento. Você precisa capacitar a equipe, você precisa capacitar a mão de obra para poder atender essa demanda que surgiria em função de grandes eventos e do crescimento do nome da saúde de São José do Rio Preto. Stefano, você quer? Dr. Paulo, aproveitando esse momento de crescimento na área de negócios, na área da saúde, o ano de 2020 ele começou com todas as expectativas, com todas os projetos possíveis em todas as áreas comerciais, educacionais, em saúde, não só no interior do estado, mas como todo o Brasil. E de maneira súbita, todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Então, desde março, nós estamos convivendo com os reflexos da pandemia. Então, houve uma desaceleração comercial, houve uma restrição domiciliar. Em termos de saúde, os hospitais sofreram o excesso de pacientes com sintomas respiratórios. Como que na sua visão como empresário, como empreendedor e como integrante da associação comercial, como que o senhor vê esse momento de flexibilização e de um possível começo de pós-pandemia? Como que o senhor enxerga o futuro da parte de empreendedorismo, de negócios, de projetos, de conexões em saúde, especialmente em saúde, neste momento agora de reaquecimento econômico e comercial? Eu acho que nós vínhamos tentando crescer de novo, porque já desde 2013, 14, nós vínhamos em crise. 2019, a gente acreditou que estava saindo da crise, veio a pandemia, deu uma trauletada na cabeça dos empresários, tirou aquela rota ascendente que nós estávamos tentando estabelecer. Mas a pandemia ela aconteceu num momento que serviu para que o empresário, aquele que conseguiu sobreviver, ele fizesse um rearranjo e uma antecipação da adoção de novas tecnologias. Tecnologias que já estavam sendo adotadas, mas não na intensidade que nós estamos vendo ser adotadas agora, como o home office, como a teleconferência, o teletrabalho. Eu acredito que a flexibilização ela vem com movimentos pendulares, como tudo na vida, às vezes muito para a direita, depois muito para a esquerda, até que a gente encontre o caminho do meio, que é o caminho da virtude. E eu acho que nós estamos caminhando rapidamente para o caminho da virtude nos negócios. Aqueles que sobreviveram, aqueles que aprenderam com a crise, porque toda crise traz um aprendizado, eles conseguirão rapidamente, na medida em que os governos derem respaldo financeiro, financiamento, não arrocharem os empresários com tributos e nem com legislação que seja extremamente restritiva das atividades, nós conseguiríamos andar para frente na busca do terreno perdido, mas com um salto muito maior no sentido da eficiência e do atendimento às expectativas dos consumidores. Os hospitais foram testados, o setor de saúde foi testado, mas fundamentalmente, e aí em São José do Rio Preto isso é uma verdade, o profissional de saúde foi levado ao seu máximo de competência e de esforço. Mostrou uma força e uma competência que serve de exemplo para outros segmentos e vai poder ser mostrado como um elemento de superação, um modelo de superação e de avanço sobre qualquer crise que se apresentar no futuro. Eu acredito que a flexibilização cautelosa, respeitosa, com todas essas medidas profiláticas que
evitam o contágio do coronavírus, vão ser suficientes para que a gente possa voltar a um novo patamar de crescimento e uma aceleração na sequência no ano de 2021. Aproveitando isso que você falou, Paulo, a questão da tecnologia, você acha que o home office ele vai ter cerca de quantos % nesse novo momento que nós vamos viver em termos de mundo empresarial? Você acha que as empresas realmente vão usar o home office ou foi algo momentâneo? Vai se voltar rapidamente a ter aquele trabalho em grupo, presencial? Como é que você está vendo isso? Eu acho que o que eu tenho visto é que cada empresa viu o benefício do home office e do teletrabalho de um jeito. Cada empresa tem a sua cultura e em função da cultura dos valores que estão disseminados entre o seu time, ela vai usar mais ou menos, ela vai voltar ao presencial com mais força ou menos força em função da sua cultura. Eu não acho que veio para ficar e isso vai ser uma prática plenamente disseminada. Eu não acho, mas eu acho que todos os segmentos aproveitarão da eficiência que o home office, que o teletrabalho pode providenciar. Dentro da própria fazenda, na área rural, é possível, eu tenho usado um pouco de teletrabalho, frequentado menos, me deslocado menos e menos deslocamento de funcionários para dentro da fazenda e entre as várias propriedades. Isso tudo é ganho de produtividade, isso tudo me permite voltar para o crescimento com maior competitividade. Eu tenho um ganho, uma vantagem comparativa agora com relação aos tempos anteriores. Você acha então que o impacto em termos de desemprego não vai ser tão marcante, não vai haver essa substituição tão temida da mão de obra humana pela máquina? A substituição da mão de obra humana pela máquina, ela é um temor desde que a roda foi inventada. Desde a Revolução Industrial. Antes até. Mas, na verdade, o que acontece é a adaptação, a utilização da mão de obra, do capital humano, vamos mudar o termo, o capital humano naquilo que ele faz melhor, que é pensar, que é ser criativo, que é ser... que são aquelas atividades que não são robotizáveis, que não são sequenciais e rotineiras. Elas podem ser substituídas. É um desperdício usar o ser humano para fazer o porco e parafuso, se não para desenhar a porco e parafuso. Aí sim, você usa a criatividade, a competência, o conhecimento humano para isto, a cultura. Mas o que nós estamos caminhando é para ver uma maior qualidade de vida. E essa qualidade de vida ser acessível a mais pessoas, fazendo com que a produtividade do trabalho seja maior, você consegue remunerar e a remuneração os trabalhadores, e a remuneração do trabalhador vai ser suficiente para ele satisfazer as suas necessidades e da sua família. Então, eu acho que não haverá substituição de homem por máquina, isso não é uma tendência. O que eu acho é que os seres humanos se adaptarão a novos modos de trabalho e a novas competências, isso sim. E do ponto de vista do associativismo, com a sua experiência como gestor da CIRP, esse novo momento, ele exige por parte do associado, por parte do empresário, alguma conscientização além da questão sanitária de saúde? Ele tem que visualizar que futuro, do ponto de vista financeiro, ele deve continuar investindo, ele deve continuar prospectando novos negócios ou ele deve se retrair por um tempo? Qual o conselho que você daria para esse empresário? Olha, eu acho que na crise há perplexidade. A gente fica meio sem saber para onde vai. O que nos falta é perspectiva. E perspectiva é o quê? Você saber onde você está, para onde você vai, para onde você quer ir, qual é a linha, qual é o trajeto a ser adotado. Isto, o associativismo te garante. Como? Você se associa com outras pessoas em função de valores. São esses valores que ancoram o seu caminhar. Eles se estabelecem, eles pautam a sua ação, a sua trajetória, o seu objetivo. Nesse sentido,
quando você está em coletividade, a preservação desses valores são mais garantidos. Sozinho, eu tenho dificuldade para saber onde estou e para onde vou. Quando a gente está... o ditado, ele é surrado, mas ele é válido, ele é verdadeiro. Quando eu estou sozinho, eu posso até ir mais rápido, só não sei para onde. Mas quando eu estou associado, quando eu estou junto, eu posso ir mais devagar, mas eu vou mais longe. E é isso que se pretende, é sustentabilidade. O que se quer dos negócios é sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É a existência competitiva no longo prazo. É isso que é sustentabilidade de uma empresa. Ela existir no longo prazo de maneira competitiva. E eu tenho que estar associado, criando um ambiente, não buscando só a minha individualidade, o meu interesse exclusivo, mas eu tenho que estar criando um ambiente de negócios mais dinâmico, mais inovador para todos. Porque eu me aproveito e os meus concorrentes também aproveitam. Mas o que a gente viu na pandemia foi que setores econômicos, setores empresariais, composto por empresas que antes competiam, concorriam, numa briga de foice, se uniram para garantir o ambiente de negócio funcionando para todos. Essa foi a expressão mais clara da virtude da ação associativa, da ação coletiva. Conversar com o poder público para que os negócios pudessem voltar à atividade, estabelecer horários em que o poder público liberaria o funcionamento das atividades empresariais. Isto tudo só tinha força, só ganhava expressão na medida em que havia união, que o poder público via a união, o trabalho coletivo, conjunto, a demanda coletiva de todos os empresários. A força, ela é feita com a união. E todos remando no mesmo sentido. Tomara que realmente a gente tenha todos os empresários, embora com algum temor com relação a esse momento novo, mas sempre encorajados a continuar investindo, a continuar acreditando, continuar prospectando novos negócios. Rio Preto precisa, a região precisa, o Brasil precisa, né, Paulo? Sem dúvida. E num ambiente de negócios harmônico como esse, em que a competição ela é leal, há competição, mas ela é leal, a prospecção de novos negócios ela é estimulada e o empresário se sente pronto a investir o seu capital. E ele quer mesmo. São José do Rio Preto atrai empresários de todo o país. Dentro da associação comercial, inúmeras vezes grandes empresas vinham para conhecer o ambiente de negócios de São José do Rio Preto. E o impacto mais positivo era este, de uma sociedade que era diferenciada de outras sociedades do interior do estado de São Paulo e do Brasil. Uma sociedade que trabalhava em conjunto, harmonicamente, todas para o bem de São José do Rio Preto. Essa é uma coisa que eu, que vim de fora, sinto muito mais intensamente do que aquele riopretense nato, que está vivendo o dia a dia, não percebe quanto São José do Rio Preto é diferente por suas instituições. Aproveitando isso que você falou, eu queria pedir para o Stefano até fazer uns comentários. O Stefano, ele teve uma vivência grande na Europa como médico, se especializando, e depois, ao voltar ao Brasil, o mercado de trabalho, tanto econômico, social, é muito diferente, né, Stefano? Como que você viu isso, Stefano, essa diferença de mercado em termos de saúde, de oportunidades? Dentro disso que o Paulo falou, que existem tantos grupos que vêm a Rio Preto ou a outras grandes cidades tentando buscar novas oportunidades. Como é que você sentiu isso? Tanto quando você chegou num outro país, que foi a Itália, como quando você voltou ao Brasil e falou, bom, agora eu vou criar minha marca, desenvolver o meu negócio. Olha, dentro dessa visão, comparando um contexto europeu com um contexto brasileiro, ainda mais no interior, talvez a maior diferença seja que dentro do contexto europeu existe maior segurança, existe maior estímulo ao desenvolvimento individual, mas dentro de um contexto em grupo. Então, no hospital onde eu trabalhei, no hospital onde eu me especializei, nenhuma pessoa ela começa individualmente.
são aproveitadas as qualidades das pessoas e eles são imediatamente inseridos dentro do grupo. Então, o grupo cresce em conjunto. E, imediatamente, para o crescimento da instituição, existem oportunidades para que todos se desenvolvam e oportunidades para que todos sejam lançados a atividades nacionais e internacionais. Dentro do nosso contexto, eu encontrei já um ambiente um pouco mais difícil. Por quê? Porque talvez uma mentalidade inicial nossa seja você se fechar em grupos, você se isolar em estabelecimentos, em segmentos, onde existe uma dificuldade na incorporação de novas qualificações técnicas, incorporação de novas qualificações profissionais, e isso acaba tornando talvez o caminho do microempresário, do individual, um caminho um pouco mais demorado, um caminho um pouco mais difícil. Mas no interior existem oportunidades que às vezes a gente não encontra na capital. Às vezes pela capital, o ambiente caótico da capital, como por exemplo São Paulo, a loucura da capital, você acaba sendo absorvido dentro do contexto. E muitas vezes as suas qualidades elas acabam não se aflorando, não se desenvolvendo. No interior, as coisas acontecem um pouco mais devagar, só que elas acontecem e você consegue demonstrar as suas qualidades, a sua área de atuação, e você consegue devagar, pouco a pouco, e se encaixar e ser incorporado dentro das instituições e até mesmo dentro do contexto do interior. E aí, usando essa comparação, a gente acaba vivendo hoje o que está muito na moda, que é o novo normal. Mas muitas vezes esse novo normal, que se caracteriza pelo home office, que se caracteriza pelos atendimentos à distância, que se caracteriza pelas reuniões virtuais, que se caracteriza por lives, que hoje todo dia se tem live. Hoje quase que a gente não consegue mais chegar em casa, sentar e assistir bater um papo com a família, assistir televisão, porque é live todo momento, é curso online, é congresso online, é evento, é reunião. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês de como que é agora esse novo normal dentro do mundo empresarial, de agora em diante. Quer dizer, no meu ponto de vista, são características que antes existia um certo constrangimento de uma reunião virtual, de um encontro virtual, de uma aula virtual, e que foi necessário um incorporamento imediato dentro desse contexto da restrição domiciliar. No contexto empresarial, você como médico, você como empresário, como agropecuário, qual que é a visão de vocês desse novo normal no contexto empresarial que a gente está vivendo? Bom, eu vou começar, Paulo, vou tomar liberdade. Eu acho que do ponto de vista da saúde, né, que é a área que a gente milita, é inevitável a gente agregar essa tecnologia, mas ao mesmo tempo respeitar a legislação em torno dela. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ele permitiu que durante um tempo, isso está valendo até 31 de dezembro desse ano, a gente faça consultas virtuais através de telemedicina e possa ajudar as pessoas. Inclusive, se formaram aí ao redor do Brasil grupos de apoio totalmente gratuitos para dar diagnósticos e informações às pessoas que ficaram completamente desesperadas. Mas no pós-pandemia, eu imagino que isso tem que ter uma adequação muito rigorosa, porque você não consegue fazer um exame físico corretamente, uma inspeção, um julgamento preciso à distância. Então você pode eventualmente otimizar uma consulta ou abreviar uma ansiedade de uma pessoa através da ferramenta digital. Mas no mundo da saúde, em termos de hospitais, clínicas, laboratórios, planos de saúde, quer dizer, os players principais da área de saúde, eles ainda vão precisar muito do olho no olho, vão precisar muito dessa conversa, desse entendimento, dos debates que nós estamos fazendo aqui, é algo presencial. É diferente se nós fizéssemos isso à distância, nós não teríamos essa sensibilidade, essa percepção do que cada um está dizendo. Então, para a área de saúde, eu acho que vai ter o seu espaço, obviamente, mas todos os players da área de saúde não podem se furtar de retomar as atividades presenciais de modo gradual, seguro. E imagino, né, Paulo, quero ouvir você agora, dentro do que o Stefano perguntou, que o empresariado em geral também não vai abrir mão dessa relação muito próxima com seus
clientes, com seus revendedores, com seus fornecedores. Você pode fazer alguma coisa à distância para ganhar um tempo em algum momento, mas a linha ainda vai ser muito focada nas reuniões presenciais, nos debates. O que você acha? Eu acho que teve uma parte da sua fala que chamou a atenção para a peculiaridade de algumas necessidades de segurança. E eu acho que esse vai ser o mote que vai orientar todas as atividades empresariais neste momento. Aquilo que for possível ser feito à distância, mas isso vai ser feito. O que for necessário, o olho no olho, vai ser trazido para uma sala de reuniões, com algumas cautelas que antes a gente não tinha. Como, por exemplo, acontece no Japão, nos países do Oriente, em que eles usam naturalmente, sem muito problema, as máscaras. Eu acredito que nós teremos, em alguns segmentos, avanços maiores, maior utilização menos resistência à utilização da tecnologia e a esse distanciamento. Pelos próprios benefícios. Todo empresário testa o benefício que ele tem, o ganho que determinada tecnologia, determinada ação lhe oferece. Se for vantajoso, ele vai adotar. Se não for vantajoso, ele vai aposentar. Ele tira da frente e busca uma nova alternativa. O que nós fomos obrigados neste momento nós fomos obrigados a experimentar mais intensamente a tecnologia e testar, sentir, passar pelo crivo da nossa cultura, inclusive, porque algumas culturas vão aceitar mais facilmente do que outras esse trabalho remoto, essas consultas à distância. O médico de família, o cliente do médico de família, ele não consegue se imaginar numa consulta virtual, sem uma conversa de meia hora, 40 minutos. No mínimo aquele bate-papo sem um bate-papo que tranquilize o indivíduo. Quer dizer, são peculiaridades de cada atividade econômica, de cada atividade profissional e de cada atividade econômica. Mas eu acredito que para alguns segmentos nós teremos uma quebra de barreiras. Por exemplo, que pessoas profissionais brasileiros possam trabalhar para empresas italianas no México. E você é remunerado como um funcionário dessa empresa italiana no México, mas morando no Brasil. Eu acho que esse tipo de universalização, de quebra de barreiras, será mais evidenciado e será produtivo. Eu acho que nós ganharemos todos com essa aproximação do mundo. Mas é novidade, e como toda novidade, tem uma certa resistência num determinado momento. Agora, Paulo, voltando à nossa realidade aqui da nossa cidade, São José do Rio Preto e região, existe um fator que me angustia muito, certamente incomoda o Stefano, não só na área médica, mas na área empresarial. Como que a gente lida com esse clichê, ou com essa ideia pré-estabelecida de que se eu quero um produto, um tênis, um calçado, uma roupa ou um remédio, eu estou no Brasil, mas o produto do exterior é sempre melhor. Se eu estou em São José do Rio Preto e eu tenho aí essa diversidade de segmentos na área hospitalar, hotelaria, gestão, soluções em TI, agronegócio, mas aí eu sempre tenho aquela resistência, aquele preconceito, não, vamos para uma cidade maior porque é melhor. Como que você, na sua gestão da CIRP ou no seu dia a dia de empresário, como é que você responde a essa situação? Como é que você combate e o que você procurou fazer para desfazer esse mito de que o interior é superado pela capital e o país Brasil é superado pelo exterior? Será que sempre é assim? Como que você lida com isso? Dentro da associação comercial e na vida nossa empresarial, o conceito de sustentabilidade veio para resolver esse problema. Porque quando você é sustentável, você tem respeito com o seu ambiente social, com o seu ambiente biológico e com o seu ambiente de valores. Então, você só existe, só sobrevive na medida em que você é socialmente responsável, ambientalmente responsável, lucrativo e ético. Isso exige
que para você vender os seus produtos, para você prestar o seu serviço, os seus clientes potenciais, eles acreditem em você e eles vejam valor não só de uso no seu produto, mas que o seu produto preserva o meio ambiente, que o seu produto enriquece o ambiente em que ele, consumidor, está. Então, por que eu vou consultar um médico especialista aqui em São José do Rio Preto e não em Ribeirão Preto ou em São Paulo, que tem muita fama? Porque, primeiro, que eu conheço os valores que formaram o médico daqui. Um valor agregado. O valor agregado. Então, ele é ético, eu sei que ele tem respeito pelas pessoas daqui, eu sei onde encontrá-lo. Essas coisas todas vão compondo uma valorização, é um movimento cultural. Algumas empresas o McDonald's, por exemplo, em vários países do mundo, passou a adotar menus locais, porque percebeu que estava havendo um movimento social, especialmente de jovens, que tinham preocupação com a pegada de carbono, a questão do impacto ambiental. Eu vou importar batata da Argentina para consumir em São José do Rio Preto, se a batata podia estar sendo produzida aqui no Paraná. Eu vou tomar suco de laranja que vem da Flórida, se eu posso tomar suco de laranja da fazenda do Paulo, que é aqui em Nova Granada. Exatamente, não, e tem um clima favorável. Um clima favorável, justo. Né? A pegada de carbono, o meu consumo, o consumo consciente que os jovens estão trazendo hoje para as suas relações de consumo, vão mudar esse padrão de comportamento, que está ficando ultrapassado. Então, consuma local, valorize o local. O local é bacana, o local é bom, o local gera mais negócios para o meu negócio. Para o meu negócio. Se eu valorizo, se eu consumo da empresa que está aqui em São José do Rio Preto, eu gero empregos para pessoas que serão consumidores dos meus produtos. Então fecha-se o circuito, fecha a roda. E a gente vive uma vida mais saudável, mais feliz, mais prazerosa. Isso tudo está... E com a pandemia, as relações... Está certo que nós perdemos muito nas relações amplas sociais, mas as relações familiares tiveram que se voltar alguns anos atrás. Ficaram mais intensas, precisaram de mais conhecimento um do outro e foram aprovadas por uma grande parte da população, que não vai querer perder mais essa relação estreita, familiar. Então, para viver essa vida familiar, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que são prometidas fora daqui. Nós valorizaremos o local. E, quando o doutor Stefano falou da Itália, me fez pensar muito na estrutura empresarial de São José do Rio Preto. A grande maioria de empresas de São José do Rio Preto hoje é de MEIs, micro e pequenos empresários, que competem e produzem bens, serviços para o gosto do Rio Pretense e da região, da macro-região. Ele não produz para São Paulo ou para a Europa, ele produz para nós. Então ele conhece a verdadeira essência do gosto do Rio Pretense. E isso vai fazer com que ele invista mais neste relacionamento, nessa relação de consumo local. E, doutor Paulo, como que o empresário do interior ele pode desmistificar esse conceito de que tudo que é da capital é melhor? Então, um serviço prestado na capital é melhor do que o interior, a tecnologia é melhor na capital do que no interior, um atendimento é melhor na capital do que no interior. Como que o empresário, o microempresário, ele pode combater esse conceito que às vezes até prejudica a atividade comercial, sim, não só comercial, eventos, atendimentos médicos e vários segmentos de serviços? É uma ação coletiva, é uma ação associativa, de interesse comum. Na CIRP, o que nós queremos,
a criação e a produção de um ambiente de negócios competitivo, dinâmico, que seja projetado para fora, para que os nossos empresários sejam, como um todo, vistos lá fora como empresários de excelência, com produtos e serviços de excelência, e os de fora queiram vir investir aqui para aumentar a nossa riqueza local. Os empresários de segmentos específicos, pega o setor de saúde, a Sociedade de Medicina faz um evento como o Congresso Oftalmológico, o Congresso Caipira. Aqui em São José do Rio Preto. Está vendendo para fora e para o próprio Rio Pretense a excelência dos profissionais e dos serviços de oftalmologia de São José do Rio Preto. Quando o Dr. Braille, um médico de renome, abriu o caminho lá fora, mas ficou aqui dentro, trazendo para São José do Rio Preto o que tinha, mostrando para fora o que tinha de bom aqui dentro. E convencendo, porque, de novo, é um papel pedagógico que só a ação coletiva consegue fazer, mostrando para o profissional de dentro que aqui em São José do Rio Preto se faz medicina de excelência. Quando a Rodobens, uma empresa multinacional hoje, mantém o seu headquarter, sua sede aqui em São José do Rio Preto, agindo, ela leva o nome de São José do Rio Preto para fora e mostra para todos os riopretenses que São José do Rio Preto é a sede e ela faz questão de se manter aqui dentro de São José do Rio Preto, valorizando São José do Rio Preto. Quer dizer, você tem uma série de exemplos que mostram que o trabalho de divulgação cultural, quando nós, na CIRP, agregamos empresários, artistas plásticos, artistas literários, arquitetos, pessoal de desenho gráfico, pessoal de dança, em torno do núcleo de economia criativa, nós criamos condições de fazer negócio para eles, nós criamos condições de se projetarem para fora e muitos passaram a ser contratados para as cidades da região quando não eram conhecidos nem dentro de São José do Rio Preto. Quando a CIRP, com a associação, a prefeitura, faz a Expo Rio Preto, mostrando São José do Rio Preto, fazendo da Expo uma vitrine de negócios para São José do Rio Preto, para a futura região metropolitana e para o mundo, nós estamos tentando fazer com que o próprio local se convença, não se convença na força, é que seja uma atitude racional, que seja inteligente, e faça os seus negócios aqui em São José do Rio Preto. Busque a prestação de serviços daqui de São José do Rio Preto. Hoje em dia, familiares meus que estão a 60 quilômetros de Ribeirão Preto, vêm para São José do Rio Preto para compras, anda 150 quilômetros, entre 60, anda 150, para compras, para serviços médicos, para passeio, e se instalam aqui em São José do Rio Preto. Por quê? Viram a diferença. Agora, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? Mas nós precisamos mostrar que a nossa é mais gostosa. Paulo, a gente pode deixar uma mensagem para o nosso empresariado de que vale a pena investir em negócios em Rio Preto? Se a gente pensar negócios em saúde, é algo atrativo, existe nicho, e Rio Preto merece essa prospecção e essa divulgação, na sua visão? São José do Rio Preto é polo de excelência em saúde no mundo. São José do Rio Preto tem, na cardiologia, já é muito famosa, mas há inúmeras especialidades médicas que são de ponta em São José do Rio Preto e ainda não foram descobertas. Precisam ser divulgadas. Isso demanda ação. Nós não podemos ficar esperando só do poder público. Nós temos que nos unir para fazer acontecer, para mostrar que São José do Rio Preto é porta de entrada para a excelência médica no Brasil. São José do Rio Preto será, breve, a nova Cleveland
brasileira. Que honra seria para nós, rio-pretenses, que Rio Preto se tornasse uma Cleveland realmente. Eu tive a honra de conhecer essa cidade, que é uma meca de conhecimento, que tem uma instituição inigualável no mundo, e é uma cidade extremamente fria, desértica em muitos pontos, mas com desenvolvimento na área de saúde que supera as dificuldades naturais. Então, a mensagem pode ser, né, Paulo? Dificuldade gera oportunidade. Saúde, negócios em saúde está muito relacionado a isso. É prospecção em meio às dificuldades, em meio a uma pandemia, e visualizar o que a gente pode trabalhar para um futuro breve. É isso aí. Quero agradecer imensamente a presença do nosso amigo, querido amigo Paulo Sader, empresário, agropecuarista, um grande presidente que a CIRP teve, deixou um legado tremendo. Tenho certeza que o nosso amigo Kelvin Kaiser está tendo dificuldade, porque suceder Paulo Sader não é fácil. Quero imensamente agradecer, Paulo, pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo. Foi um debate muito bacana que certamente vai contribuir para a gente passar essa informação salutar para o Rio Pretense, para o pessoal da nossa região, sobre a importância de valorizar os negócios na nossa cidade, na nossa região, sobretudo no âmbito da saúde. Muito obrigado. Agradecer também a moderação do Stefano. Tenho certeza que estreamos com o pé direito esse quadro Negócios em Saúde, que diz respeito a essa feira de negócios chamada Feira Tamin Health, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro de 2021, no buffet Vila Conte, aqui em São José do Rio Preto, de forma inédita. Queria deixar alguns contatos, quem tiver interessado em saber mais desse empreendimento na área de negócios em saúde. O nosso site de contato é o Tamin Health, Tamin é TH e Health é HEALTH, então taminhealth.com.br é o site. O nosso Instagram é o @feirataminhealth, e nós temos 2 telefones de contato. O celular é o 981980089 e o fixo 4141-9743. Suas palavras finais, querido Paulo, para a gente encerrar. Qual a mensagem e suas palavras finais, por favor? É admirável que há empreendedores em São José do Rio Preto, em todos os segmentos. E o senhor, Dr. Edmo e o Dr. Stefano, com este empreendimento, com essa iniciativa, projetam São José do Rio Preto e outros empresários e outros segmentos de saúde para o mundo. É preciso aderir a essas iniciativas. É preciso juntar força para que essas iniciativas prosperem, se mantenham e levem o nome de São José do Rio Preto à frente, para que nós, rio-pretenses, de nascimento e de coração, nos beneficiemos sempre. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma honra, foi uma satisfação. Obrigado a todos, obrigado aos que estiveram conosco nas redes sociais. Em breve nós vamos disponibilizar todo esse debate para outras pessoas que não puderam estar conosco, e estaremos aí com novos debates no quadro Negócios em Saúde, muito em breve, trazendo essas informações muito importantes sobre a área de negócios em saúde. Muito obrigado a todos.